Pois é, pessoal, a Câmara dos Deputados já atualizou o status do Eduardo Bolsonaro, agora é oficial. Ele está fora do cargo, né? E, pelo visto, não vai voltar. Mas você viu o título do vídeo, né? E é essa bomba mesmo que está acontecendo. O Homem Laranja, o Donald Trump, segundo, né, que foi divulgado hoje no jornal R7, não reconhecerá eleições aqui no Brasil. Os Estados Unidos se tornará um ferrenho opositor do Brasil como um todo se as eleições aqui no Brasil forem consideradas não tão confiáveis. E aí, meu amigo, as implicações disso são graves. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, ele provavelmente já sabia que isso poderia acontecer. E ele sabia que se ele continuasse aqui no Brasil e ali na frente tivesse um atrito dessa magnitude com Donald Trump e o governo brasileiro, o Eduardo Bolsonaro seria responsabilizado por isso. A oposição, por sua vez, segundo a matéria da Gazeta do Povo, acredita que agora sim é que o Eduardo Bolsonaro terá muito mais força para articular entre o Donald Trump, entre o governo norte-americano e a oposição aqui no Brasil, né, junto com a comissão que ficou na mão do Felipe Barros, para poder barrar, né, parar o Alexandre de Moraes. E aí, uma surpresa gigantesca, um partido de esquerda insurge pedindo apoio à anistia aos presos do 8 de janeiro, o que deixou parte da esquerda revoltada. Também tem a questão do orçamento que foi aprovado. E a gente vai tentar falar um pouquinho, porque é um orçamento polêmico, gerou polêmica, gerou questionamentos. E se ainda der tempo, nesse editorial, vamos falar de um assunto mais grave ainda. Agora, a treta entre Brasil e Estados Unidos saiu do campo só político, entrou no campo criminal. Um esquema mafioso gigantesco envolvendo Brasil e Estados Unidos foi descoberto. E aí, meu amigo, cabeças vão rolar. E aqui eu acredito que vai ter gente graúda no meio dessa história aqui que envolve o primeiro comando da capital e envolve também, né, grupos armados nos Estados Unidos, uma ação conjunta, ou melhor, uma ação existente do FBI lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil pela Polícia Federal, né, deflagrou um caso aí de tráfico internacional pesado, tá bom? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É chato, né? Tem chato ter que ficar pedindo. Mas tem que pedir, às vezes você esquece. E também tem gente nova que tá chegando e ela tá empolgada vendo o teor ali e não lembra. É mesmo, eu tenho que me inscrever. Aí a gente tem que vir aqui e fazer esse papel de mendigo aqui e pedir para vocês. Então, peço desculpas aí, mas peço também que se inscreva no canal. E para quem não conhece a nossa biblioteca digital, eu recomendo, entre aí no link da descrição, a hora que você vai abrir a página, você vai estar de frente a essa página. Aí você vai escolher o livro, por exemplo, eu quero investimento, Sandro. Ok, vai clicar aqui, né? Os segredos dos ricos nos investimentos. Nesse livro aqui, se você tem um pouquinho de dinheiro guardado, você vai entender a melhor forma de investir. Poupança hoje é furada. Então, você vai entender o que é renda fixa, renda variável, ETF, você vai entender tudo isso. Você vai se tornar um craque para poder começar a investir, e a gente já está preparando um canal específico de investimentos para vocês, né? Eu tenho um consultor de investimentos, porque você tem que ficar estudando. E eu já não tenho esse tempo de ficar estudando tanto assim. E aí eu tenho um parceiro que vem e me traz todas as orientações. Sandro, hoje vai ter pagamento de dividendos. Sandro, hoje tal ação tá barata demais, cara. Compensa comprar, eu vou comprar. Então eu tenho um consultor que faz isso para mim e me ajuda demais. E eu sei que o cara acerta porque onde ele aplica, eu aplico também. Então tá dando muito certo. Mas isso aí vai ser assunto para outro editorial, tá bom? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, a Câmara dos Deputados já atualizou a situação do Eduardo Bolsonaro e agora é oficial. Trago para vocês matéria do Metrópolis, então citando o crédito e a fonte da matéria, Metrópolis. Câmara dos Deputados atualiza status de Eduardo Bolsonaro. Agora, oficialmente, né, no status do Eduardo Bolsonaro, consta como não está em exercício, tá? Então, quando você acessa a ficha parlamentar do deputado, Eduardo Bolsonaro não está em exercício, tá? E aí consta aqui
como se ele já deixou o cargo, né? Não está exercendo mais. Foi um impacto, né? Chamou muita atenção de muitas pessoas a medida do Eduardo Bolsonaro de jogar tudo pro alto, né? E falar, não, eu não vou voltar, eu tenho medo, eu tô sendo perseguido. A esquerda fez chacota, a esquerda falou que o Eduardo Bolsonaro é frouxo, a galera do MBL chamando o Eduardo Bolsonaro de frouxo também. Então gerou uma repercussão aí, né? A galera que não é bolsonarista parte falando que ele é frouxo. E assim, eu tenho uma visão. É fácil chamar os outros de frouxo quando o trabuco não tá apontado pra sua cara, né? Agora, quando aponta pra sua cara, esses que ficam chamando os outros de frouxo se mija todinho. É verdade, vocês sabem que eu tô falando. Eu, mesmo não sendo bolsonarista, eu declaro com todas as falas, acho que o Eduardo Bolsonaro tá certo, dedinho pra cima pra ele. Se fosse eu no lugar dele, eu já tinha me empirulitado há muito tempo daqui. E ele tá certinho, tá? Ainda digo mais, se eu fosse o Bolsonaro também, pegava a dona Michele, juntava as trouxinhas, a Laurinha e ó, pena pra que te quero, tá? Se fosse eu, tá? Só deixando claro. Mas enfim, não se trata só de uma fuga, né? Não se trata disso só de, eu vou pedir asilo, tô pulando fora, tô com medo, tô fugindo. Não, peraí. Olha só, a oposição tem uma aposta e eu duvido muito que isso aqui foi uma decisão do Eduardo de supetão. Peraí que eu não acredito nisso não. Eu acredito que a maioria dos deputados que são 100% alinhados com o Eduardo e o PL participou dessa construção aqui. Eu acredito que o PL, partido do Valdemar da Costa Neto e partido que o Eduardo Bolsonaro estava, participou dessa construção e falou, eu concordo, topo, deixa o cargo, até porque é outro candidato do PL que vai ficar com ele, deixa o cargo, vai para lá e articula, quem sabe a gente consegue trazer seu pai de volta. Eu acredito que teve essa articulação. A Gazeta do Povo também. Oposição aposta em Eduardo para articular governo Trump com comissão no Brasil e conter Moraes. Ao escolher permanecer nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro é visto pelos seus aliados como um ativo importante para interlocução entre a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que é o CREDEM, né, que eles chamam, e o governo do presidente Donald Trump. Lembrando que o próprio STF comemorou a saída do Eduardo Bolsonaro como se fosse uma vitória do STF. Porém, o cara que entrou é o Felipe Barros. E o Felipe Barros entra literalmente dizendo, olha, o que o Eduardo Bolsonaro faria, eu vou fazer também. Então, o que aconteceu? O que aconteceu para a oposição? Ganhou um articulador político forte lá dentro dos Estados Unidos, embora não seja mais deputado, mas permanece como articulador político, o Eduardo Bolsonaro, e ganhou a comissão do mesmo jeito, com um que a esquerda considera radical, que é o Felipe Barros, mas que é um cara que vai fazer, né, o papel que o Eduardo Bolsonaro fazia. Então, derrota dupla, né, do STF e como diz a Daniela Lima, né, achou que era vitória do STF, não é, e do próprio governo Lula também. E aí a bomba chega aqui, né, com essa matéria do R7. Então, citando o crédito, citando a fonte da matéria, R7, Eduardo Bolsonaro diz prever que os Estados Unidos não reconhecerão uma próxima eleição no Brasil. Rapaz, se isso acontecer, se realmente a esquerda ganhar, porque eu acho, é minha opinião, tá? Que os Estados Unidos reconhecerão, porque eu acho que o Tarcísio vai ganhar. E hoje eu tenho a visão que o Tarcísio é o candidato que o sistema fala, ó, não é quem eu queria. Mas eu deixo. É como se fosse um Aécio Neves. É um cara. É como se eu tivesse permitindo que o Kassab se elegesse, tá? O Kassab. Então, o Tarcísio, hoje, eu vejo o Tarcísio como um candidato que o sistema deixa. Não é o candidato do sistema. O sistema ia escolher um Kassab, diretamente o Kassab, ou um Alckmin da vida, se fosse para o sistema escolher. Não escolheria Lula também. Mas escolheram Lula para tirar o Bolsonaro. E era a única narrativa que colaria, né? Mas eu entendo que é o candidato permitido, tá? Que o Tarcísio já tem ali suas alianças ali
E, ó, Tarcísio, você pode até entrar. Se você ganhar com o apoio do Bolsonaro e tudo mais, você vai ganhar. Mas não entra nessa de ficar batendo de frente ao STF, não faz nada disso, não. Deixa nós fazer o nosso negocinho aqui e você só cala a boca. Eu acredito que vai ser isso. Mas, enfim, olha o que diz a matéria. Não sou muito de ler, não, mas aqui eu vou precisar ler para vocês. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista à CNN Brasil nessa quarta-feira que prevê que os Estados Unidos não reconhecerão a próxima eleição presidencial no Brasil, caso a justiça impeça a participação da oposição no pleito de 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Superior Tribunal, né, Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá. O Eduardo aposta aqui que Trump não reconhecerá, né, eleições se o Bolsonaro não concorrer, certo? Por outro lado, há a hipótese, como eu disse, do Tarcísio vencer. Se o Tarcísio vencer com o apoio do Bolsonaro, não acredito que Donald Trump vá tomar qualquer medida. Se o Tarcísio não concorrer ou a esquerda, né, a esquerda vencer, aí pode ser que o Donald Trump não reconheça. Só que assim, o que se tem de informação é que o Eduardo Bolsonaro pode articular para que venha uma pressão dos Estados Unidos, como aconteceu na Venezuela, por causa das sanções que o Donald Trump vai impor, de que as urnas emitam o comprovante impresso igual na Venezuela. Tá? Por que a Venezuela teve o comprovante impresso enquanto o Brasil não tem, enquanto outros países não têm, e foi o tal do comprovante impresso que deu tanto problema para o Maduro, fazendo com que o Maduro seja reconhecido como um golpista? O que aconteceu? Havia acordos, né? A Venezuela é alvo de sanções dos Estados Unidos, e aí depois eles falam que não estão com medo disso, né? Mas a Venezuela é alvo de sanções dos Estados Unidos, e aí para que o Biden pudesse continuar comprando petróleo da Venezuela, aconteceu esse acordo, o Biden falou, não, então pelo menos você coloca aí umas urnas eletrônicas aí e o comprovante de votação, para fingir que a eleição foi boa, tá? Só que o que eles não contavam é que a oposição ia conseguir os comprovantes das urnas e desmascarar o ditador Maduro, certo? Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Aí entra o Vinícius Carrion, que citou uma matéria que deixou a gente assustado, tá bom? É o seguinte, até um partido de extrema esquerda está indignado com este caso. O bom senso está ganhando força na sociedade. Vamos pensar isso aqui com calma. Matéria da revista Oeste. O PCO pede anistia para os presos do 8 de janeiro. O partido descreve os condenados pelo STF como cidadãos comuns. Parabéns para o PCO, que tem sofrido abusos do Estado brasileiro. Vamos lá, vamos entender. O PCO é o Partido da Causa Operária. O PCO é hoje presidido pelo Rui Costa. O PCO é um partido comunista. Ele é um partido de esquerda radical. Não é um centro-esquerda moderado, é por isso que ele está defendendo os presos do 8 de janeiro. Não. Ele é uma esquerda radical, tá? Uma esquerda radical que vende, né? O próprio partido vende bandeiras do grupo Hamas. É isso que acontece, tá? Então, não venha pensar, é uma galerinha, gente boa, tal. Não é bem assim. Mas, no caso do Alexandre de Moraes, é incrível porque eles já foram alvos, né? Eles já fizeram críticas ao Alexandre de Moraes e foram alvos das determinações do Alexandre de Moraes e tomaram as dores. E agora, eles já sentem na pele o que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer, o poder que ele tem. E aí, meu amigo, neste caso, o PCO sempre dá pareceres favoráveis, fala que há uma perseguição contra o Bolsonaro porque eles também são perseguidos. Eles falam que os presos do 8 de janeiro são perseguidos e merecem anistia porque eles também são perseguidos. Agora eu vou ser sincero com vocês, e aqui eu vou até discordar do Vinícius Carrion, aqui eu vou até entrar num atrito aqui, né? Vamos falar, mas o cara tá te estendendo a mão, você tá cuspindo? Pera aí, não é bem assim não. Tá, o PCO tá falando, não, o Bolsonaro é um perseguido político, os presos do 8 de janeiro devem ser defendidos, mas por que disso? E aí eu preciso que você faça uma reflexão. O PCO é o tipo de gente que defende
a luta armada, a revolução por armas, e defende grupos, né, de revolução. E eles querem, para eles precisam da liberdade de expressão para poder expor esses fatos. Porque eles já foram alvos, inclusive, muitas vezes, da justiça, né, do Ministério Público, pelo teor do que eles falam. Então, é um grupo que não está defendendo os ideais da justiça, eles estão defendendo os ideais da liberdade de expressão para que eles possam defender a revolução e a luta armada. É justo. Quem defende a liberdade de expressão tem que defender, né, qualquer argumento, por mais pífio que seja. Mas eles não estão aqui defendendo, estão defendendo, né, a moralidade. Não é bem assim não, né? Estão defendendo os seus interesses pessoais. Vamos lá, pessoal. Comissão aprova orçamento de 2025 com 50 bilhões para emendas parlamentares. Ou seja, o governo, desculpa aqui a expressão, ficou D4, tá? Para o Congresso. Tomou uma invertida. E aí, a galerinha da Left People, a galerinha da Globo News lá, tá tentando fazer... Olha só, que maravilha, a Gleisi Hoffmann. O orçamento ficou parado por meses. Foi só a Gleisi Hoffmann, competentíssima, aparecer, que aí, de repente, o orçamento foi aprovado. Meu amigo, se o grosso tá entrando em você, no governo acabou de entrar também. Porque, olha só, Alex Fontaine escreveu aqui: a aprovação do orçamento de 2025, ontem no Congresso, foi uma vergonha e uma derrota para o governo. Derrota para o povo brasileiro, porque o dinheiro é nosso, não é nem do governo, tá? 61,7 bi em emendas parlamentares. O governo ficou de joelhos, avacalhou geral. E ainda precisou pagar à vista 6,8 bi para aprovar esse assalto. Vocês têm noção do que aconteceu? O Davi Alcolumbre, né? Ele, vamos dizer assim, que defende tanto, ele, o Hugo Mota, defende tanto, mas tantos interesses dos parlamentares ou das emendas parlamentares, que falaram para o Lula, não, você vai ficar sem orçamento. Para aprovar o orçamento, eu quero 6,8 bilhões. E dentro do orçamento eu vou colocar mais 60 bilhões de emenda. Então o governo Lula pagou à vista agora e ainda vai ter que pagar mais 60, quase 70 bilhões que vai ficar para a mão dos deputados. E ontem a gente viu um caso aí, né, de um caso que foi julgado, onde um certo deputado aí foi acusado, um deputado forte, muito forte, que assumiu até uma certa presidência da Câmara, foi acusado de pedir 10% por fora, né? E isso aí tá nos autos da justiça, é matéria do Metrópolis, não é eu que tô falando, o vídeo tá circulando, de ter pedido 10% em cima das emendas parlamentares, né? Mas ninguém acredita que isso aconteceu. Todo mundo acredita na honestidade total dos nossos políticos, não é certo? Né? Mas vamos lá. O caldo tá entornando. Vamos falar de outra treta pesada aqui do Brasil. Matéria da Mirelle Pinheiro, crédito é dela, tá? A Polícia Federal mirou um grupo que enviou 2.000 fuzis de Miami para a galerinha vermelhinha, do Comando Vermelhinho Comuna. Você sabia que o Comando Vermelho nasceu da esquerda, nasceu dos presos políticos da esquerda que receberam anistia. Você sabe disso, né? Fala. Você já me assiste aqui, eu já falei muitas vezes. Então você sabe que o Comando Vermelho nasceu num presídio, tinha um presídio com os presos comuns, aí pegaram os presos políticos de esquerda, colocaram junto com os presos comuns, e os caras, os presos políticos da esquerda, conseguiram corromper ainda mais os presos políticos, os presos comuns, e viraram o Comando Vermelho. É isso. E agora, qual é o tentáculo da esquerda aqui? Bomba, meu irmão. O que tá rolando? Presta atenção. Descobriu-se, né, numa operação chamada Cash Curry, tá? E nessa operação Cash Curry, descobriu-se que armas estavam sendo enviadas, né, toneladas de armas de Miami para a galerinha do comando aqui. E aí, agora começa a levantar uma suspeita, né, uma suspeita de que havia uma conivência por parte da esquerda lá dos Estados Unidos em deixar isso acontecer.
Porque como que os Estados Unidos deixavam todas essas armas virem de Miami para cá? E aí, provou-se outra coisa. Aí, né, vem a Polícia Federal e descobre que tem um monte de brasileiro aqui que tá fazendo o contrário também. Tá mandando arma daqui para lá. Brasileiros são acusados de traficar armas ligadas ao PCC nos Estados Unidos. Então, olha só. Olha a loucura. O Comando Vermelho, a galerinha dos vermelhinhos, comunas, né? Do Comando Vermelhinho, né? Compra arma de Miami. E a galera do primeiro Comando Capital, né? Que é muito polêmico aí, inclusive muitas acusações envolvendo políticos com o primeiro comando, manda armas para os Estados Unidos. E aí, o grande problema agora é que o Trump queria declarar esses grupos como grupos de terror, o que dá jurisdição ampla e restrita para os Estados Unidos investigar a galera do comandinho aqui, vermelho, do primeiro comandinho lá da capital, e aí o Donald Trump pode começar a investigá-lo, porque serão adequados como grupos de terror por uma lei norte-americana. E aí vai ter interceptação, vai ter escuta, vai descobrir políticos, advogados, figuras, talvez juízes, que podem estar vinculados a esses grupos. E aí, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda se realmente o Donald Trump liberar isso aí, né? Se liberar isso aí, tá certo? E é isso, pessoal. Ó, passou até um pouquinho o primeiro editorial do dia, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, manda para mais pessoas e a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês aqui, tá bom? Abraço e até o próximo editorial. Vejo vocês na hora do almoço. Põe água no feijão que eu tô voltando.